Então, minha gente, algumas dezenas de anos que nós estamos aí falando de doutrina espírita, assim, falando das nossas necessidades, aquelas coisas que nós precisamos. O mundo é muito sofrido, mas o mundo é muito feliz. Você olha a natureza, você vê uma coisa fantástica, maravilhosa. E quem é que fez tudo isso? Será que gostaria que a gente ficasse triste por alguma coisa? Ele, com esse poder todo que nós conhecemos, ficaria feliz de nos ver tristes? De jeito nenhum. Então, e por que nós insistimos em manter uma certa agonia, uma certa tristeza, uma certa insatisfação com a vida? Eu tive uma notícia hoje que eu fiquei até meio preocupado, embora nós sabemos ser verdade, que em janeiro o SAMU atendeu 30 casos de tentativa de suicídio. Aqui em Valadares. É uma estatística meia grande, né? Passou dos limites. Quer dizer, um já era fora do limite, né? Quanto mais 30. Por que seria isso? A pessoa quer dar fim ao sofrimento. É isso que ela quer. E acha que isso aí vai resolver os seus problemas. Problemas que ele mesmo conseguiu no seu procedimento com a vida. Pensa bem. Quer resolver pela porta falsa, porque ele também não sabe que a morte não existe. Ele está achando que vai morrer. Daí a pouco ele vê que não tem morte, e ele fica com a tristeza de ter os problemas que ele tinha e mais um que ele conseguiu, infringindo a lei de Deus. Pois é. Então, nós todos temos as nossas insatisfações. Nós temos nosso momento de tristeza. A vida nos mostra constantemente que temos sempre que superar a nós mesmos. E que as dificuldades que nos surgem, que nós criamos, se observar direitinho, você vai ver que quem criou essa dificuldade fomos nós. E se nós criamos, nada mais justo e certo que nós também resolvamos o problema. Mas queremos que os outros resolvam o nosso problema, principalmente Jesus. Deus, na realidade, eles já resolveram. Já ensinaram como é que se resolve tudo. Qual é o nosso problema, então? É não observar, é não aprender, é não saber, é ignorar e sermos preguiçosos. Afinal de contas, se Deus pode tudo, por que Ele não vai fazer isso para mim? Se Jesus é o governador do planeta Terra, por que Ele não resolve meus problemas? Ele tem poder, e tem mesmo. Então, bota na mão dele. Sim, você põe na mão dele, mas fica remoendo aquilo, né? E fica remoendo.
Você não tira os problemas da cabeça, do seu pensamento, do seu sentimento. E aí? Aí você conserva com você todas as dificuldades 24 horas por dia. Você dorme com os problemas, sonha com as dificuldades. Quer dizer, a vida vira um problema. E quem é que criou isso? Nós mesmos. Então, Jesus chega aqui e fala assim: minha gente, as coisas não são tão difíceis assim. Vocês têm que acreditar mais no Pai. Mas você assim: não, mas eu estou aqui na terra, como é que eu vou acreditar no Pai, que eu nem vejo? Eu tenho que acreditar por acreditar. Fica meio vago para mim. Eu que sou uma pessoa ignorante, não dá para me saber dessas coisas. E ele explica: olha, tudo que existe foi criado por Deus. Logo, nós também somos filhos dele. E se você quer dar boas coisas aos seus filhos, faz tudo para que ele seja feliz, por que que Deus, que é o seu Pai, Criador dos céus e da terra, que era o máximo que nós podíamos ouvir naquela época, ele não vai fazer boas coisas com seus filhos? Aí nós acreditamos, mas logo em seguida vem a dúvida: mas se é assim mesmo, por que que eu ainda sofro? Realmente ele é todo poderoso, sem dúvida nenhuma, mas eu continuo sofrendo, eu continuo tendo dificuldades. Mas hoje nós já temos uma outra resposta para isso. Nós temos uma doutrina que nos mostra a raiz de todos os problemas que nós temos e a maneira correta de corrigi-los, sem transferir para os outros a nossa responsabilidade. É a doutrina espírita. Fala assim: meu filho, vocês são todos espíritos imortais. É uma grande notícia, né? Ninguém vai morrer, vocês vão desencarnar, mas a vida continua. Vocês não vão perder nada do que vocês têm, que também não é uma boa notícia, né? Porque tem tanto defeito, isso você não perde, isso você corrige, mas mantém as qualidades, mantém as virtudes. E tem uma outra coisa: se você desencarna com todos os problemas, você leva com você. Você não leva de maneira física, mas leva na sua mente. E chega no plano espiritual, que é aqui mesmo, você nem sabe como resolver as coisas, porque a perturbação é tanta que você fica um tempo sem saber o que é que vai fazer, mesmo com toda a assistência do plano espiritual. Pois é. O que falta mais a gente entender? Se aprofundar mais em conhecimento e ter certeza que isso é uma realidade. Isso não são informações vagas, são informações que te ajudam a libertar do mal. Dá certo. Quando nós estamos sentindo mal, quer saber como é que eu vou me livrar do meu mal, porque o meu mal é o maior mal que existe. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu estou mal. Como é que eu faço? Se é que tudo tem jeito, isso também tem jeito. Se não é um problema físico, é um problema espiritual. Ah, mas eu estou sentindo aqui de mim mesmo, no meu corpo. Mas nem sempre o que você sente no corpo
se manifesta no corpo diretamente. Tem que passar pelo perispírito, pelo corpo espiritual, que todo mundo tem. Nada pode atingir o físico do mundo espiritual se não passar pelo perispírito, que é o nosso elemento de ligação, espírito e corpo físico. E essas coisas são coisas que você tem que conhecer. Você não pode só acreditar. Nós sempre falamos que doutrina espírita não é doutrina de quem acredita. Eu vou no espiritismo porque eu acredito no espiritismo. Não, não é assim. O espírita conhece, ele tem que conhecer. Para isso, todas as casas espíritas têm reuniões de estudos de todas as matérias espirituais que existe ao nosso alcance, né? Claro. E nós nos aprofundamos nesses conhecimentos. Nós queremos cada vez mais saber, mas para quê? Saber para quê? Para viver bem, gente. Para saber eliminar as coisas que não são boas. O amor, por exemplo, é uma força poderosa, poderosíssima, que nós não usamos. Usamos muito pouco. Mas esse amor tem que ser um amor puro, daquele que Jesus falou: amai os vossos inimigos, fazei o bem o que te faz o mal. É esse amor. Porque amar somente aqueles que nos amam, o que mais nós fazemos que os outros? Não é assim que fazem os fariseus? É a pergunta de Jesus. Pois é. E nós continuamos a nossa luta, o nosso trabalho, sofrendo sem necessidade. Não se desliga das dificuldades. Mas eu não consigo. Enquanto não resolver esse problema, eu não paro de pensar nele. Pois é, então, enquanto você estiver segurando esse problema com você, você não vai resolvê-lo. Você tem que deixar fluir as coisas. Amanhã é outro dia. O seu tempo é um, meu amigo, mas o tempo de Deus é outro. E você tem que pensar, não é como um ser que está vivendo do berço ao túmulo. Você tem que pensar como um ser que é imortal, está vivendo a sua eternidade, embora encarnado. Você não vai morrer, você vai desencarnar. E você tem que ter consciência disso. Você é o ser inteligente da criação. Você tem que usar a inteligência que tem. Então, nós temos usado a inteligência que nós temos espiritualmente? Nem tanto, né? Há quem usa. Há quem está procurando ainda ver se vai conseguir fazer. Mas estão todos no caminho. Todo mundo no caminho. E todos sendo assistidos pelo mundo maior. E alguns fazem questão de manter a assistência do mundo inferior, de espíritos que ligam conosco por simpatia, por semelhança de simpatia. E nem sempre são espíritos amigos.
Mas os nossos atos são idênticos, nossos sentimentos são idênticos. Então, nada melhor do que conviver semelhante com semelhante. Não é verdade? Se você quiser ser melhor, você sai dessa faixa de vibração para sintonizar com espíritos melhores. Então, uma vez que a gente vem no centro espírita por semana, numa hora que nós passamos aqui dentro, é muito pouco para essa sintonia, mas já é uma boa sintonia. De repente, nós até conseguimos melhorar nossa condição por algum tempo. Mas isso é trabalho de 24 horas. Você tem que estar ligado com seu pai, com aquele que te criou, que criou todas as coisas, sempre. Só vai ser um tédio. Como um tédio? Você está ligado com o Criador, o seu pai, o Senhor de tudo e de todos, que é onipresente, onisciente, onipotente, está sempre junto. Não é só de nós, não, está sempre junto no universo. Como é que é isso? Muito simples para ele. Muito simples. Então, para nós é muito difícil, né? Para quem não conhece, não sabe que o Espírito sopra onde quer, pensa como ser humano, não pensa como espírito imortal, fica difícil. Você vê as coisas da maneira humana, não dá para ter progresso espiritual. Não tem condição. Carrega todas as dificuldades da existência. Você não esquece as coisas que aconteceu de criança. As coisas ruins, as boas para lembrar. Na mocidade, tá? Até a velhice está ali, ó. Oh, aquele cara antigamente fez isso, aquilo, aquilo outro. Peraí. O mal não merece comentário em tempo algum. Por que nós vamos carregar esse mal que nos fizeram lá no passado? Deixa o passado no passado. Por favor. Ah, mas a mais nem menos. Viva a sua vida de cada dia. Elimina aquilo que é mal da sua vida. Trabalha com você, como filho de Deus que você é. Faz isso por você. É você e com Deus. Cada um de nós é uma individualidade. Não existe dois iguais, são idênticos, ó, direitinho. Nós não nos dividimos. Pois é. Então, minha gente, essa doutrina nos ajuda tanto que vocês não podem imaginar. E recebemos um presente de Deus que nós não gostamos de usar. Relutamos é a mediunidade. É a possibilidade de você ser intermediário entre dois planos de vida. Por que será que ele deu isso para nós? Para você ter mais consciência a respeito do mundo espiritual, a respeito de que a vida continua, porque você pode entrar em contato, ou através de você, com os que já desencarnaram e que viveram aqui no planeta, para te dar mais confiança, mais certeza de que a vida continua. Mas quem tem mediunidade
quem recebe esse dom de Deus, ele chega aqui, ele tem que tomar uma decisão de cuidar desse dom que ele recebeu de Deus. E nem sempre ele está disposto a assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Mas como o médium é um aparelho transmissor, receptor, ligado 24 horas por dia, é claro que ele vai sintonizar com determinados espíritos que vão se aproximar dele, ou que ele vai se aproximar do espírito, e ele vai sentir a influência desses espíritos. Isso lhe causa um certo dissabor. Se o espírito é enfermo, mas como o espírito enfermo, se ele não tem corpo físico? Porque ele leva na mente o que ele sentia enquanto encarnado, ao desencarnar. E ele não consegue desvencilhar dessa enfermidade rapidamente no plano espiritual. Então, ele se aproxima do médium e o médium sente os sintomas do sofrimento que ele tem ainda da enfermidade que tinha, da vida que ele leva. Então, era para o médium, consciente da sua realidade, orientar mentalmente ao espírito: companheiro, você não tem mais necessidade de sofrer esse problema que você está com ele. Você pode desvencilhar isso pelo poder da sua vontade. Afinal de contas, você também é filho de Deus. E você também tem uma força muito grande, porque é um espírito imortal. E essa força vem do bem, vem do amor, é um sentimento puro do Filho de Deus. E automaticamente ele vai desvencilhar desse problema. Certo? Mas acontece que as pessoas não conhecem isso. Não sabem o que é essa dificuldade. E procura todo tipo de tratamento. Mas será que isso é verdade? Infelizmente é. Sabe o que mais acontece? Até espíritas que têm um certo conhecimento, quando se aproxima o espírito dele, que lhe transmite esse tipo de sentimento, ele acha também que está doente. Por que nós pensamos assim? Um é porque não conhece, né? Mas e o outro que conhece? É porque não tem aquela persistência, aquela convicção, aquela certeza dessa realidade espiritual. E se ele tem, ele esquece, porque é muito fácil de esquecer. O certo é, meus queridos irmãos, que o amor era para superar toda a dor do universo. O entendimento, a compreensão, o conhecimento mais profundo da nossa realidade. Eu, quando falo nossa realidade, eu falo da realidade espiritual. Porque a realidade material todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que quer. O que quer da vida. Não é verdade? Nós queremos tudo da vida. E quando você consegue tudo da vida, na hora de se retornar, você não pode levar nada. Porque tudo que nós queremos é material. E tudo que nós precisamos, que é o que nós vamos usar sempre, isso é espiritual. Pois é. Nada muda isto.
acreditar ou não, não faz a menor diferença. Eu que já tenho um tempinho maior nas casas espíritas, eu fico olhando determinadas pessoas, excelentes pessoas, que frequentam a casa, eu fico olhando assim, quando desencarnar, vai ter uma grande surpresa, porque ela pensa que sabe, mas não sabe como deveria saber. Ela pensa que vai ser de uma maneira, mas o sentimento da pessoa diz outra coisa completamente diferente. Interessante que nessas coisas não dá nem para se enganar. É uma coisa tão simples. Nós já tivemos testemunho, que não pedimos, de irmãos nossos espíritas, que participaram ativamente do movimento, que se empenhou muito pela pureza doutrinária, e que ao desencarnar, alguns anos depois, chegaram até a mim e falaram assim: Elvésio, estou profundamente decepcionado comigo mesmo. Aquelas coisas que eu fazia, você lembra? Eu fazia de coração. Eu me entreguei totalmente à doutrina espírita. E cheguei aqui, não encontrei nada daquilo que eu pensava. Agora vocês observam. O que você pensa é uma coisa, o que você sente é outra. O que você pensa, você está criando uma situação que nem sempre você vai poder aproveitar. O que você sente, você está atraindo alguma coisa que você vai viver, que vai fazer parte de você. Quer dizer, você pode ter muito boa vontade, mas cuidado com o sentimento. Melhore o seu sentimento. Observa a grandeza do amor de Jesus, que sempre trouxe para nós a solução dos nossos problemas. Mas como? Se ele trouxe a solução e o mundo está do jeito que está, é porque nós, a humanidade, honra Jesus com os lábios, mas não o tem no coração. Não faz parte do seu sentimento. Essa é a nossa realidade. Jesus não é para ser pregado, admirado. Não. Ele nunca teve essa preocupação na Terra, aparecer. Não, ele queria que os seus ensinamentos se fizessem presente no coração da humanidade. Quer dizer, no sentimento da humanidade. Era isso que ele queria. Porque aí sim, nós seríamos felizes. Bem-aventurados, como ele falava. Essa é a nossa realidade. Todo mundo admira Jesus. Todo lugar que você vai, até crucifixo, Jesus está pregado lá. Todo lugar. E eu sou cristão. Mas o ser cristão não é na palavra, não é no conhecimento, é na ação. É na aplicação do Evangelho nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas é muito difícil. Como é que a gente vai aplicar o Evangelho? Não tem jeito. Pensa bem.
Tem jeito. Tem jeito de aplicar o Evangelho, sim. Mas como nós não aplicamos, do jeito que está bom? Do jeito que está acontecendo no mundo, está bom? Então, se todos tivessem esse entendimento, estaria desse jeito? Esse é o grande problema. Por que eu que tenho que fazer, se ninguém mais está fazendo? Não é o que nós falamos? Que a humanidade fala? Isso é uma utopia. É, desse jeito. Nunca, ninguém que aplicou na sua vida o que Jesus ensinou se deu mal. Antes, muito pelo contrário. Começando que nós não somos desse mundo. Não é aqui a nossa casa, nós estamos morando aqui, agora. E estamos tendo agora uma oportunidade que nunca tivemos antes. Nós estamos num planeta em transição de provas e expiações para a regeneração, aonde as coisas acontecem, e você tem oportunidade todo dia e quase toda hora de mostrar que você é cristão, que você age como aquilo que Jesus ensinou. Você tem essa oportunidade. Entendendo, compreendendo a fraqueza dos outros, a ignorância dos outros. Porque você também, em muitas coisas, é fraco, ignorante. Quer dizer, aqui no planeta Terra não tem ninguém sobressaindo em bondade e amor. Não, está todo mundo nivelado. O esforço que nós empregamos para domar as más inclinações é que mais conta para nós atingirmos os nossos objetivos. Se não há esforço, você não consegue fazer nada. Então, você está num dia a dia de sofrimento. O que você quer? Acabar com o sofrimento. E para acabar com o sofrimento é o quê? Você vai acabar com a vida? Não. Acabar com o sofrimento é acabar com o sofrimento. Você vai estudar a razão do sofrimento. Para e pensa. É muito fácil falar assim, mas na hora do desespero, você não tem que deixar chegar o desespero. Você tem que começar a trabalhar com você antes do desespero, porque aí você não tem mais controle de si mesmo. Pensa, como é que Jesus agiria numa situação dessa? O que foi que ele me ensinou que eu deveria fazer? Você não pode tirar Jesus da sua vida, se você quer viver. Não tem jeito. A única esperança que todo mundo tem é Jesus. Todos nós temos. É Jesus. O que ele ensinou há 2000 e poucos anos é um ensinamento para a atualidade e para o futuro. E no plano espiritual? Você está achando que não estuda o Evangelho? Não, estuda. E estuda profundamente. Você está achando que lá não estuda Espiritismo? Não, estuda. Porque o Espírito, quando sai daqui, ele vai para lá como ele era aqui. Lá ele vai continuar com as ideias que ele tem. E quem é contra a doutrina espírita, no plano espiritual, continua contra. Até ele se esclarecer. E o que pode esclarecer ele lá? Os conhecimentos espíritas. As coisas que são verdadeiras, são verdadeiras. As coisas que vêm de Deus são verdadeiras, e essas coisas não mudam. Não muda nem aqui, nem no plano espiritual, nem em outros planos. Pode ampliar conhecimento, não mudar não. Com certeza. Então, nós temos em nossas mãos as ferramentas de trabalho, mas o trabalho tem que ser nosso.
Nós é quem temos que realizar tudo isso. E Jesus precisa do sentimento de cada um de nós. Esse sentimento elevado, essa confiança nesse poder divino, é uma conexão que nós estamos fazendo com o astral superior, com o mundo superior, com os espíritos superiores. E estamos permutando energias poderosas que pode e acontece de mudar o nosso planeta Terra, de mudar o coração das pessoas. Acreditar nisso. E é assim que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, nos ocupando do trabalho de construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, e para nós depois que vamos retornar aqui, se possível. Nós temos que acreditar nisso. Mas se você não consegue acreditar, procura conhecer melhor. Vai fundo na questão. Não seja espírito de superfície. Mergulha. Vai fundo no entendimento. A doutrina espírita tem tudo que nós precisamos. É o Consolador que Jesus prometeu para nós, para explicar o que ele falava, que nós não entendíamos naquele tempo, e o pior, que continuo não entendendo agora, mas a doutrina espírita veio aclarar, mostrar como é maravilhoso esses ensinos, o que é bom saber a respeito de si mesmo. Fala de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Que deve ser a primeira coisa que o ser inteligente quer saber. Muito bem. Que Jesus nos abençoe.